Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias nesta segunda-feira. Superi Notícias, o seu jornal na hora do almoço. Lembrando que você também pode acompanhar o Superi Notícias através da nossa fanpage do Facebook. Só acessar Superi TV e lá, meu amigo, você vai encontrar não só o Superi Notícias, mas também toda a grade de programação aqui da Superi TV, Canal 20. No primeiro bloco, você acompanhou as principais notícias de Governador Valadares e região do Brasil e do mundo. E como eu disse na passagem da primeira parte para o segundo bloco do Superi Notícias desta segunda, hoje tenho a honra de conversar com ela, Cláudia Rocha, ela que está aqui para poder falar sobre o papel do professor como um agente transformador na vida de centenas de milhares de alunos. Afinal de contas, todos nós sabemos a importância desse profissional para a vida de todos nós. Quem é que não tem um professor que ficou marcado na sua vida, dentro do seu processo de aprendizagem, seja na escola ou até mesmo na faculdade, não é mesmo? E para poder falar sobre a importância desse profissional no contexto atual e na vida de centenas de milhares de pessoas, ela já está aqui ao meu lado, professora Cláudia Rocha. Professora, primeiramente, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. É sempre muito importante receber profissionais como você, que é professora e que exerce uma função de fundamental importância para a formação de centenas de milhares de pessoas. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde para vocês. O prazer é todo meu de estar aqui hoje, falando um pouquinho para vocês aqui sobre educação, sobre o papel do professor, e eu estou muito feliz. Professora, para a gente poder começar o nosso bate-papo, engana-se quem pensa que o papel do professor é apenas estar dentro da sala de aula, passando a disciplina, seja matemática, português, enfim. Hoje o professor, ele é de fato um profissional que tem essa capacidade de mudar a vida de pessoas através do ensino e, claro, através de uma relação próxima com o aluno e também com os pais desses alunos. Você que é professora já há bastante tempo, queria que você falasse um pouquinho mais justamente sobre a importância do professor nos tempos atuais. O professor, ele tem um papel fundamental na vida dos alunos. Tanto nós vimos isso que durante a pandemia, os alunos tiveram muitas dificuldades em fazer as atividades sozinhos, sem a ajuda do professor, né? E o professor, ele trabalha não só naquele momento ali na sala de aula, tem toda uma preparação inicial, onde ele vai se organizar, preparar todas as competências e habilidades que o aluno ainda não conseguiu atingir. Hoje em dia, a gente trabalha com avaliações diagnósticas. Para quê? Para saber de que ponto o aluno está, para que a gente possa traçar o nosso trabalho dali para frente, né? Então, o trabalho do professor ele é fundamental na vida do aluno. E a gente viu isso mais ainda durante a pandemia, quando houve a necessidade do professor estar ali e ele não estava de perto, né? Que ele acompanhou através das mídias, Sim, das redes sociais, mas ele não teve condição de estar do lado. E aí a gente viu maior ainda a necessidade. E sobre justamente a pandemia, imagino que, e vejo que a pandemia, ela é justamente o recorte onde se dá a importância do professor na vida dos alunos. Queria saber, para você, comunga também dessa ideia de que na pandemia todos nós vimos o quanto era importante e o quanto é importante essa relação próxima do professor com o aluno, juntamente, claro, com os pais. Sim. O professor, como ele falou, tem um papel fundamental e a família. Por quê? Juntos é que a gente vai traçando, explicando para a família, traçando as metas, falando das dificuldades, o que a família tem que estar envolvida para que o aluno cresça e desenvolva suas habilidades ali, né? E sobre a questão do papel da família, porque os pais são de suma importância, né? Imagino que é uma espécie de trio. Aluno, professor e pais. Pai, mãe, enfim, quem for responsável pelo aluno. Eu queria saber de você qual que é a importância dessa relação próxima agora do professor, do educador com a família, ter essa relação próxima com os pais. Olha, essa importância ela é extrema. Por quê? O aluno sozinho, ele não tem a maturidade suficiente
para que ele possa desenvolver todas as atividades, fazer os estudos em casa, complementar ali o que não teve dentro da sala de aula. Por quê? Dentro da sala ele aprende um conteúdo, mas ele precisa reforçar aquilo em casa. E com a ajuda do pai, criando uma rotina de estudos, falando para ele se organizar, marcando as datas. A gente, na sala de aula, fala o dia, o horário das atividades Sim. avaliativas, dos trabalhos, mas com o comprometimento da família é que isso realmente acontece. Então, é necessário e fundamental que a família esteja ali do lado, apoiando e ajudando o aluno em todas as suas atividades escolares. Cláudia, o professor, ele consegue mudar a vida de uma pessoa em relação a tudo aquilo que o profissional passa para o aluno dentro da sala de aula, mas principalmente quando o professor adquire uma importância em relação ao olhar que o aluno tem perante o professor consegue mudar a vida de uma pessoa. Às vezes um aluno que não levava tão a sério os estudos, não tinha a escola ali como um dos principais objetivos da sua vida, mas aí aparece um professor que muda tudo. O professor tem essa capacidade? Sim, o professor tem muita capacidade nesse sentido. Ele vai semear ali, vai colocar uma sementinha para que o aluno saia do meio em que ele viveu, do que ele tinha e floresça nele a ideia de crescimento, né? Hoje nós temos a disciplina chamada Projeto de Vida. Nela, o professor vai traçar junto com o aluno a capacidade de sonhar, de pensar que ele pode ir muito além do que ele está. Então, o professor, sim, ele pode ajudar muito no crescimento do aluno, na ideia de que ele pode ir muito além. Afinal de contas, né, professora? E você pode ficar à vontade para poder também compartilhar algo parecido com isso que eu vou falar agora. Todos nós temos um professor, né? Imagino que você deve ter também, já que você é professora de formação, e imagino que possa ter sido influenciada por vários professores ou professoras durante a sua trajetória como estudante, seja na escola ou principalmente também na faculdade. Como eu disse no início do nosso bate-papo, né? Quem é que não tem um professor que marcou a sua vida dentro da escola, ou também na faculdade, ou na pós-graduação, ou no doutorado, ou no mestrado? De fato, né, o professor ele tem essa capacidade de poder ficar na cabeça das pessoas durante toda a sua vida. E ter um professor que te marca serve também como uma espécie de inspiração. Porque, às vezes, você mesmo como professora, como eu disse, imagino que deve ter alguns professores ou professoras que marcaram a sua vida durante a sua trajetória como estudante. Sobre a valorização do professor, porque durante muito tempo, e isso é falado ainda nos dias de hoje, sempre foi muito ouvido falar que o professor ele é um profissional desvalorizado pela sociedade, principalmente por conta mediante a importância que ele tem na sociedade. A pandemia, vou voltar na pandemia, ela serviu para reforçar, para todo mundo ver, olha, como é importante a imagem, a figura do professor na nossa vida. A pandemia serviu também para poder reforçar a importância do professor na sociedade. Sim, a pandemia serviu para tudo isso e principalmente para dizer para nós que a gente estava um pouco desatualizado quanto às mídias. Sim. Nós tivemos que reaprender a ensinar, o aluno teve que reaprender a aprender, né? Porque nós tivemos ali, para ter o contato com o aluno, a aprender muito sobre informática, Sim. que tinha muita gente que estava desatualizado nisso. E o professor, ele teve, gente, um papel de extrema importância, porque ele criou ali, em pouco tempo, ele teve que criar meios de aprender a criar aulas novas, a procurar fazer cada coisa que a gente jamais pensou em fazer. E o aluno lá de casa assistir, né? Porque nós usamos muito o Google Meet. Sim. Durante todo esse período. E os alunos, alguns deles tiveram os prejuízos, né? Claro. Porque nem todo mundo teve acesso a essas mídias para poder fazer parte, estar ali conectado. Então, esse aluno, hoje, nós vamos ter mais um reforço com eles. Esse aluno, hoje, nós estamos tentando
recuperar tudo que esse foi período perdido, né? E nós vamos conseguir, se Deus quiser, nós vamos conseguir, porque não é fácil, tá, gente? Um período, foram 2 anos, né? Sem aula presencial. E aí, aquele aluno que tinha um computador em casa, que tinha tudo, foi fácil para ele, né? Foi menos difícil, digamos assim. Mas os alunos que não tinham internet, que moravam na zona rural, onde nem funciona, eles estudavam com um PET, que é um livro que foi criado pelo Estado. E nesse PET eles fazem as atividades sem o auxílio de alguém para orientar. Imagina uma criança que entrou no primeiro aninho do ensino fundamental, com 6 anos. Ele ficou o primeiro e o segundo ano sem aula. Então foi um período muito perdido, né? Agora nós estamos aí com reforços e ajudando esse aluno a seguir lá na frente. Sobre o que você falou em relação ao processo que o professor teve que passar para poder se modernizar e aprender a passar o ensinamento de forma diferente. Os meios digitais, as lives, as aulas online, mesmo agora com as aulas presenciais, esses meios digitais, podemos colocar assim, vieram para poder ficar? Vieram, com certeza. O celular, por exemplo, era... Se algum professor visse ele na sala, na mesa, ele pediu o aluno para guardar. Hoje não, hoje ele já usa durante a aula para fazer alguma atividade direcionada, né? Então, assim, mudou tudo, totalmente. E o professor tem que saber que o aluno está à frente, ele gosta dessas atividades feitas pelas mídias digitais. Então, ele precisa de atualizar e estar sempre voltado a isso para poder conectar com o mundo do aluno. Sobre o Enem, falei do Enem no início, no final do primeiro bloco do Super Notícias desta segunda-feira. Você como professora, imagino que você deve conhecer ou ter relato de pessoas próximas, de alunos que já foram seus alunos, obviamente, que através do Enem conseguiram alcançar o sonho de entrar em uma universidade, porque para quem teve condição durante toda a sua vida de poder entrar numa faculdade particular, pagando ali a mensalidade, sem ter o recurso do Enem, o Enem às vezes ele passa batido em relação ao grau de importância que ele tem para centenas de milhares de alunos, de pessoas que têm um sonho de entrar em uma universidade. Você como professora, que tem mais do que propriedade para poder falar sobre, qual que de fato é a importância do Enem na vida das pessoas? O Enem hoje, né, é a porta de entrada para as universidades. Então, o aluno tem que participar, tem que saber que a participação dele é essencial para ingressar na universidade e estudar todos os dias. Todos os dias é um desafio novo e os alunos do ensino médio, eles têm mais essa facilidade do que os alunos novinhos, porque apesar de ter tido esse problema também, eles têm mais acessos a essas redes digitais para poder estudar e está cada dia mais se capacitando para poder fazer essas avaliações do Enem, que elas não são fáceis, né? Elas são bem apertadinhas, mas tem que estar bem inserido no meio para poder conseguir fazer uma avaliação. E nós torcemos aqui que milhares de pessoas que fizeram o Enem, né, nesse último final de semana e no final de semana passado possam ter muito sucesso nas duas provas. Professora, muito obrigado por esse bate-papo, foi uma honra conversar com você. Como eu disse no início do nosso bate-papo, é sempre uma oportunidade muito importante conversar com professores, afinal de contas são profissionais que possuem sim a capacidade de mudar a vida de pessoas através do ensino, através dessa relação próxima com o aluno e também juntamente com a família. Muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Obrigada a você por essa oportunidade, tá? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Professora, obrigado mais uma vez. O Super Notícias de hoje vai ficando por aqui. Eu volto em uma próxima oportunidade. Lembrando que estamos na semana, né, que marcará a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo 2022. Brasil que entra em campo às 4 horas da tarde, na próxima quinta-feira,
contra a seleção da Sérvia, né? Repetindo o confronto da Copa do Mundo de 4 anos atrás, quando a seleção brasileira também enfrentou a seleção da Sérvia, assim como acontecerá também com a seleção da Suíça, que está no grupo do Brasil nesta Copa do Mundo, e o Brasil também enfrentou a seleção europeia na primeira rodada da Copa do Mundo de 2018. Ontem tivemos a abertura da Copa, vitória da seleção do Equador diante da seleção anfitriã, o Catar, pelo placar de 2-0. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e volto em uma próxima oportunidade. Até mais!